noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Nós estamos próximo às 18h30, pouco mais de 9 minutos, para nós começarmos o nosso culto. E como sempre fazemos, você nos auxilia nesse momento. Nós estamos testando como é que está o nosso som, como é que está chegando a imagem até o seu celular. Por isso nós estamos aqui fazendo isso. Eu vou pedir aqui aos irmãos para que eles possam aqui fazer um prelúdio, para você já ir nos auxiliando e nos dizendo como é que o som está chegando aí. Nós queremos fazer o melhor para você. Esse é o nosso objetivo, levar da melhor qualidade o nosso som, para que chegue aí a imagem perfeita, o som perfeito, tá bom? Então vamos experimentar um pouquinho como vai ficar aqui esse som agora, tá certo? Então pedir aos meninos que façam aí um momento de interlúdio, e depois nós estaremos vendo a sua opinião e dando os últimos ajustes, porque às 18h30, aí sim, 18h30 em ponto, estaremos transmitindo esse culto online pelo nosso perfil do Facebook. Então até já. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser-nos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser-nos inundados com tua glória, Senhor. Presença, vamos provar
a tua glória, tua bondade, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser-nos inundados com tua glória, Senhor. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Quero convidar você para mais uma noite estarmos aqui conectados. Estamos ainda nesse período em que as igrejas estão fazendo seus cultos online por força de decreto, e nós estamos aqui esperando o que pode acontecer nessas últimas semanas, ou nas próximas semanas melhor, no que diz respeito à questão dos decretos. Nós temos um decreto que vai agora até o dia 18, não é? Esse decreto é o decreto estadual, até o dia 18 de março. Estamos esperando o que o decreto municipal aqui, né, na nossa cidade, da nossa realidade de Queimadas, o que pode acontecer conosco. E a partir de amanhã, com certeza, nós já temos essa resposta. Mas você está conosco nessa noite, e eu tenho certeza que você aí na sua casa, junto com a sua família, junto com os seus, vai estar adorando ao Senhor. Nós já estamos aqui, já está conosco os nossos irmãos que nessa noite estão nos auxiliando no louvor, conhecido aqui como Dedo de Fogo de Queimadas, meu irmão Elinho, César Paz, meu diácono, que Deus abençoe a vida dele. Aqui o baterista mais conhecido de Queimadas, Saulo Batera, e ali o professor Robson, representando aqui não somente o conselho como presbítero, mas a escola de música como professor, né, Rosa? Louvado seja Deus. Na técnica, hoje nós temos no som Arthur, que abdicou hoje aqui do louvor para nos auxiliar no som, e na imagem aqui o meu filho Eric, que é quem está sempre nos auxiliando, e hoje está comigo também a minha esposa Sandra, que não pode me deixar. Então, esta é a igreja que hoje está aqui, mas a igreja que está aí do outro lado é essa que eu quero convidar agora para estar conosco. Vamos começar esse culto orando ao nosso Deus, vamos começar esse culto adorando ao Senhor, vamos começar confessando a Ele os nossos pecados. O salmista diz uma coisa interessante. O salmista, ele pede ao Espírito Santo, ele diz: Espírito Santo, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e me conduz pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação. Perceba que o salmista pede para que o Espírito Santo o sonde. Sim, queridos, nós temos que fazer isso, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos sonde. E interessante que quando nós pedimos ao Espírito Santo que veja se há em nós algum mau caminho, é que por vezes o nosso coração é enganoso, o nosso coração não se apercebe dos maus caminhos, e por vezes nós estamos andando em caminhos de morte, e não estamos apercebidos que esse caminho vai nos levar à tristeza, à angústia, à solidão, à morte. E por isso o salmista, ele orou dizendo: vê se há em mim algum caminho mau. Vamos fazer essa oração, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa olhar se em nós existe algum caminho mau, e que possa nos trazer nessa noite o despertar, para que possamos confessar os nossos maus caminhos ao Senhor, confessar a Ele os nossos pecados. Então faça isso agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, estamos nessa noite te entregando este culto, não somente nós que aqui estamos, mas cada irmão, cada amigo, cada pessoa que já está conectado conosco. E assim, Deus, não importa se estejamos te adorando neste lugar ou em nossas casas, a adoração, ela tem que ser, ó Deus, feita em espírito, em verdade e em santidade. E é porque Tu és um Deus santo que nessa noite nós confessamos a Ti agora os nossos pecados, na certeza que o Senhor há de nos perdoar os pecados. Então, Deus, antes que possamos tomar qualquer atitude, nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Então perdoa-nos, ó Deus, perdoa os pensamentos,
perdoa as palavras, perdoa as atitudes, perdoa-nos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, do homem interior. Suplanta, Senhor, o espírito da carne, e que possamos, ó Deus, essa noite ser visitados pelo Teu Santo Espírito. Nos mostra, Senhor, o caminho mau, que cheguemos diante disso, Senhor, agora em confissão de pecados, certos de que o Senhor está ouvindo a nossa confissão, e que Teu Espírito Santo, Senhor, agora faz ecoar em cada um de nós as palavras ditas àquela mulher pega em flagrante adultério. O Senhor disse: onde estão os teus acusadores, mulher? Ora, se eles não te condenam, eu não irei fazer isso. Então levanta-te, vai, e não peques mais. Nos auxilia, Senhor, a vencermos o mal, o pecado que habita em nós. Por isso nós te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Cezinha Paz já está aqui, pronto para louvar o nosso Deus, né, Cezinha? Fica à vontade, Cezinha, meus irmãos, para que a gente possa louvar o nosso Deus agora. Quero agradecer já a presença também do nosso irmão Ricardo, que veio lá da Baixa Verde, mas está aqui para também adorar o Senhor junto conosco. Está um pouco distante porque é assim, né? Tem que estar todo mundo espalhado. Então fica aí, né, Ricardo? Mas quiser vir para cá, para esse lado, não tem problema nenhum, viu? Arthur, Deus te abençoe aí, está tudo tranquilo. Irmãos, então, nossos irmãos de louvor, Deus te abençoe, Cezinha. Quero saudar os amados irmãos com a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Expressar a minha alegria por estar aqui na casa do nosso Pai, para cultuarmos a Ele, para bendizermos o seu santo nome. Confesso para os irmãos que a partir do momento que adentrei por essas portas, já senti a presença do Senhor se manifestar, e o meu coração se enche de alegria, as minhas pernas ficam trêmulas, por saber, por confiar, por acreditar e por provar desse amor incomparável, que é o amor de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, casa que tem sido usada como bênção, não só na minha vida, irmãos, não só na sua vida, mas na nossa cidade, na cidade de Queimadas. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Salmos de número 42, e diz assim a palavra do Senhor: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Nesse momento de crise, irmãos, em que o mundo todo luta contra um inimigo ileal e invisível, o nosso coração tende a entristecer a partir do momento que ficamos ociosos, ficamos trancados dentro dos nossos lares e não buscamos a esperança na palavra do Senhor Jesus. Confiamos apenas no nosso eu, no nosso ego, talvez até em nossos bens, e às vezes nos amedrontamos porque não estamos aptos para tal situação. Talvez você tenha dito em algumas vezes: será que o Senhor esqueceu de nós?
Será que o Senhor esqueceu dessa nação? Até quando vai parar? Ou então vai passar essa calamidade? Digo a você, irmãos, que tenha perseverança, que creia, que acredite, que Deus sabe de todas as coisas, Ele é o dono da minha vida, da tua vida. O controle desse mundo está na palma de suas mãos. Então devemos confiar, devemos acreditar e esperar tão somente nele, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Senhor Jesus. Vamos pedir que Ele possa acalmar o nosso coração, dizer para Ele que nossas crises, nossos medos, nossos traumas, inquietações, frustrações são nada, nossas enfermidades são nada perante a grandeza do nosso Deus. Vamos adorar o nosso Pai. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta
seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando o nosso Pai. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos exaltar a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. E não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes de estar nessa noite. E eu gostaria que você nessa noite abrisse a palavra do Senhor justamente no Salmo, onde o salmista ele celebra estar na presença do Senhor. E eu sei, assim como nós, vocês que estão em casa, também estão sentindo saudade do templo. Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Salmos 84. O salmista, ele ansiava estar na presença do Senhor. E eu creio que nessa noite, assim como eu, assim como vocês, estão ansiosos para estar na presença do Senhor. Mas logo, logo, em nome de Jesus, vamos estar todos juntos celebrando ao nosso Deus. Amém? Salmos 84. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exaltam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
O Senhor dos Exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vamos todos ler o versículo 12. O Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e que logo, logo estaremos aqui reunidos em nome de Jesus para adorar o Senhor. E vamos continuar adorando ao Senhor. Amém? Esse lugar.
Louvado seja o nosso Deus. Que bom que podemos louvar ao Senhor. Sabe, querido, as portas do templo físico podem estar fechadas, e realmente estão fechadas, mas saiba de uma coisa: as portas dos nossos corações, estas continuam abertas para louvarmos ao nosso Deus, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E eu quero aqui agora mandar alguns abraços. Enquanto nós estamos ali, alguns irmãos foram entrando, deixando alguns recados, e eu quero mandar aqui o meu abraço, quem está aqui comigo já, né? E eu quero, no momento que eu estiver falando o nome das pessoas que estavam ali, se eu não falar o seu, é porque talvez na hora que eu deixei de observar os comentários, você entrou. Mas quero convidar todos vocês para preparar uma salazinha de vídeo, convidar pessoas, amigos. Manda um convite, igual, nós estamos ao vivo numa transmissão do culto, vamos ouvir a palavra de Deus. E eu já vi que estavam conosco aqui os nossos irmãos Nildo e Márcia, diácono Nildo, a nossa irmã Márcia, já estava ligadinho aqui, meu presbítero Juarez e Raquel, a nossa irmã Goreto e Gustavo, Aline, estavam todos ali já conectados. Meu grande abraço para Ana Maria, porque eu sei que a Aninha está com a nossa irmã Toninha, Maria Duarte, estão todos ali já conectados. E também eu fiquei feliz porque, né, essa Mirela do nosso diácono Marcos é uma dessas assíduas, ela não perde uma live, e ela já botou, olha pastor, ela está aqui com Ricardo, Beto e Caléu também, estão todos juntos lá louvando e exaltando o nome do Senhor. Mas eu quero mandar um grande abraço para algumas pessoas que realmente são figurinhas carimbadas, meu irmão, nessas nossas lives. Meu grande amigo e irmão Belarmino é o primeiro a chegar, o primeiro a estar sempre nos dando dica de como estão as transmissões, nos orientando. Belarmino, tu és uma bênção, meu velho, cheio no coração, obrigado. E claro, junto com o Belarmino sempre está a Neném, a Amanda, né? Sempre também interagindo conosco. Mas tem uma pessoa que a gente, pelo menos eu fico muito feliz, né, Sandra? Todas as vezes a gente conversa, que está lá em Valença, na Bahia, meu grande amigo, meu irmão. Esse é uma figura assim ímpar, não é? Meu amigo Osvaldo Baiano, Deus te abençoe, sempre vejo você aí participando dessas lives, que privilégio, que Deus te abençoe, um cheiro aí na sua família, Baiano. E também Denise Domingos, sempre está conosco, obrigado, viu, Galega. Mas nós temos aqui Marta Gonçalo, Cleise e Edinho, Boneca e Sérgio, Judite e Cibele, o Wendel e Cacilda, Silvano e Aninha, meu diácono Silvano, que é quem de fato nos deu todas as dicas aqui, ele é o mesário oficial aqui, mas devido a essa quarentena, mas deu todos os toques para som. Silvano, Deus te abençoe. Aline Sarinho, Deus te abençoe. Nossa irmã Lindinalva Custódio, Deus abençoe a vida de vocês. Inacinho da oficina, Zelma e Carlos, meu irmão Jorge da igreja congregacional, Deus te abençoe, diácono Jorge. Tom e Silvana, esse casal abençoado, sempre está conosco. Minha irmã Irene Gaudêncio, Irene Gaudêncio, Deus te abençoe, minha irmã Irene. Moisés Lira está aqui conosco, nossa irmã Neide, Joran, Eclésia, Landa, que é a mãe do nosso amado, né, vocalista dessa noite, Cezinha, Eucineide, Daniel e Edileus. Olha, são tantas pessoas que estão aí. Bom, então, Toninho, meu sogro, esse tem que ser especial, e mãe Fifia. Mãe Fifia é a matriarca dessa família, 80 e... quantos anos? 93 anos, mãe Fifia. Beijo, mãe Fifia, no coração. Bom, e como a gente quer fazer o seguinte, César, eu vou aproveitar esse momento, está todo mundo aí ligado, para a gente fazer o seguinte: nós temos deixado sempre para orar pelos nossos aniversariantes no final, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos orar agora pelos nossos aniversariantes, porque a gente aproveita, já ora com um fundo musical, não é? Que aí o nível é outro, né? Os nossos aniversariantes vão estar recebendo os nossos parabéns. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aniversariando. Aliás, duas pessoas na data de hoje aqui, amigas nossas, né? Uma é Nayane Cordeiro, a esposa do pastor André Vilar,
nosso pastor, pastoreamos juntos a igreja Presbiteriana Renascer em Campina Grande, e a nossa irmã está completando mais um ano de vida, recebeu um presente maravilhoso. Ela é mãe agora de Andrezinho está lá em seus braços, então vamos orar por Daiane. Mas tem outra pessoa também no dia de hoje comemorando o aniversário, e eu sei porque me disseram: pastor, ela não perde uma live, está lá reunida agora nos sítios Bastiões aí, no sítio Bastiões, está lá o irmão João, a irmã Natividade, Rosinha, Nilson e a nossa irmã Cida e Noaldo, estão todos lá reunidos. Cida, nós vamos orar por você, agradecer a Deus por sua vida, Cida, que Deus te abençoe e te guarde, minha irmã Cida. Mas no dia 5, quem vai estar aniversariando é Letícia Marcelli, que é filha dos nossos irmãos Edilson, o maior ciclista de Queimadas, Edilson e Ladijane. Então vamos estar orando no dia 5, Letícia está aniversariando. E no dia 5 também estava comigo aí na live nossa irmã Jane Araújo, mais conhecida como Jane de Beatriz. Jane, Deus te abençoe, vamos estar orando por você. Também no dia 6, a nossa irmã Edna, esposa do nosso irmão Tibério, vai estar aniversariando. Tibério, se tiver aquele bolinho, viu, manda pelo correio que eu recebo. Estamos aí junto e misturado. E no dia 8 nós vamos ter a Amanda Vitória Batista, é a filha dos nossos irmãos Cristiano e Lenilda. Amandinha está uma mocinha crescendo, louvado seja Deus. Vamos estar orando por Amandinha. E no dia 9, Sandra e irmãos Robson, sabe quem está aniversariando dia 9? Sabe quem é? Zelma, rapaz. Zelma. Minha irmã Zelma, a galega mais abençoada da nossa igreja aqui. Zelma, Deus te abençoe, vamos orar por você, viu, Zelma? Zelma é conhecida como a Xuxa, né? Então é a nossa Xuxinha que vai estar aniversariando. Então são esses os aniversariantes deste mês. Então vamos orar? Ao sonzinho aqui, pedir que bote um fundozinho musical para a gente orar por você, pedir a sua bênção, a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Deus, mesmo nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, de afastamento social, os nossos corações se alegram, porque, ó Deus, diferentemente de dias em que nós enchíamos esse altar com vidas, com pessoas que estavam aniversariando, hoje as nossas irmãs, que aqui nós citamos o nome, os irmãos não podem estar nesse altar, não podem estar na casa do Senhor. Mas Deus, isso não impede, porque agora mesmo o Teu Espírito Santo está no lar de cada uma delas. E por isso eu quero agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela vida de Nayane, que o Senhor sustente a vida de Nayane, abençoe Nayane junto com o pastor André, com o Andrezinho. Pedir a Tua bênção sobre a vida de Cida. Derrama a Tua bênção, traz paz ao coração de Cida, traz alegria ao coração da Tua filha. Guarda ela, livra ela de todo o mal. Quero entregar em Tuas mãos a vida da nossa irmã Jane. Ó Deus, que o Senhor acalme o coração da Tua filha, que o Teu Espírito Santo conforte o coração da Tua filha, pois sei que nesse dia, Deus, ela vai estar sentindo a ausência da sua mãe, mas nós sabemos que a nossa irmã Beatriz está na glória, mas o Senhor está dando a Jane mais um ano de vida, e enquanto ela está aqui, que o Senhor possa alegrar o coração da Tua filha, que ela encontre motivos para louvar o Teu nome. Queremos entregar bem em Tuas mãos a vida de Amandinha, que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e torne-se uma mulher crente no Senhor. Entregar em Tuas mãos a vida de Zelma. Obrigado por tudo que Zelma representa para nós, pela alegria, pela espontaneidade, pelo amor a esta obra, pelo amor às nossas crianças. Que o Senhor abençoe a Zelma como esposa, como mãe. Abençoe a Tua filha no ministério junto às crianças da nossa igreja. Derrama a Tua bênção sobre a vida destes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos, agora é assim: enquanto os irmãos vão cantar esse cântico, eles estarão cantando esse canto para preparar o nosso coração para a palavra de Deus que vai ser ministrada, tá bom? Então eu convido você agora a preparar o seu local de adoração, a você preparar a sua Bíblia, deixar tudo pronto, porque depois desse cântico nós estaremos ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos ouvir mais uma vez um cântico ao nosso Deus.
Uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Neste momento, nós iremos entregar a vida do nosso reverendo Erivan Gomes, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. E já convido ele a estar aqui conosco. E você aí em sua casa, erga suas mãos, curva suas cabeças e vamos orar pelo servo do Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nesta noite, ó Pai, entregamos a vida do teu servo, ó Pai. Pai, Tu já vem ministrando, ó Pai, ao seu coração, ó Pai, todos esses dias, ó Pai, todos esses cultos, ó Pai, e nós vivemos, ó Pai, através do Teu servo, ó Pai, como canal, ó Pai, como instrumento de Tuas mãos, nós sempre, ó Pai, estamos sendo abençoados, ó Pai, e nesta noite não será diferente, Senhor. A palavra que Tu já colocaste em seu coração, nesta noite, ó Pai, prepara os nossos corações, prepara, ó Pai, as nossas mentes, ó Pai querido, e que possamos estar conectados, ó Pai, na graça do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e, ó Pai, ouvir a palavra, ó Pai, da Tua Escritura, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, e por isso te agradecemos em nome de Jesus, amém. Obrigado, presbítero Robson. Oi, gente amiga, gente amada. Pai, estava muito feliz enquanto nós estávamos aqui trocando essas figurinhas. Várias pessoas entraram aí. Olha, eu vi um casal aqui que entrou, Sandra me avisou aqui, olha, que estão na cidade do Natal. Lá na cidade do Natal, meus irmãos Edson e a Ilma. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que bênção, a Sandra estava mostrando. Também estão aí, né, agraciados pelo Senhor, com fruto da promessa de Deus em seus braços, né, Ailma? Sentindo o privilégio, o prazer de ser mãe. Que Deus abençoe sua descendência, viu, minha irmã? Eliano, Porfírio, meu irmão Eliano, Jaque, tantas pessoas entraram aí. Só quero dizer uma coisa para você: continue conosco. Deus tem uma palavra para você. E deixe o seu recadinho aí, porque quando terminar essa live vai ficar salva. Eu vou poder responder para você. E outra coisa, quando nós terminarmos, além de nós salvarmos no nosso perfil, essa mensagem, junto com as demais mensagens que nós já pregamos nesse período de quarentena, estão no canal, tá certo? Lá do YouTube. Então, você vai no canal da Igreja Presbiteriana Renascer, não é isso, Robson, em Queimadas, e lá está tudo lá, IPRQ, Igreja Presbiteriana Renascer em Queimadas, IPRQ, no YouTube, está tudo lá, tá bom? Irmãos, quero agradecer a Deus pela bênção desses louvores, meu irmão César. Amém, amém. A igreja do Senhor em casa estava aqui adorando, louvando ao Senhor também. Então quero convidar você que está aqui agora comigo, e a você que está em casa, a tomar a sua Bíblia em mãos, e nós vamos para a carta aos Hebreus, tá certo? Vamos para a carta aos Hebreus, para que a gente possa ministrar essa palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Então você vai, depois de Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, não é? Aí você chega a Tito, depois Filemon, e depois de Filemon, Hebreus. Hebreus, eu vou pedir a você para abrir no verso 1, capítulo 1. Capítulo 1 da carta aos Hebreus. Ok? Você já encontrou aí, irmão? Então, chama a sua família. Esse é o momento de você fazer a sua transmissão, convidar pessoas para estar junto conosco, tá bom? Quem encontrou aqui na igreja diz amém. Quem encontrou em casa diz glória a Deus. Ouvi você. Então vamos ler. A partir do verso 1 do capítulo 1, vamos ler apenas 3 versos. Diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, no verso 2 diz: nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Verso 3: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mais uma vez, vamos ter um momento de oração. Deus, é a tua palavra que vai ser ministrada, e pedimos a ti, Deus, que o nosso coração nessa noite seja terra fértil,
que esse evangelho, essa palavra, a semente boa do evangelho, caia nesse terreno fértil e possa frutificar a 1.000 por 1, e assim sermos alimentados por tua palavra. Nós queremos te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, antes da gente começar, porque depois eu vou voltar a esse assunto no final da nossa mensagem, eu não sei, mas eu creio que alguns irmãos aqui tiveram conhecimento, andou, por aí sendo compartilhado, principalmente nos grupos de WhatsApp, alguém falando a respeito de um suposto fio de cabelo de um anjo que estava em meio à palavra de Deus. Alguém viu isso aqui? Quem levantou aqui? Levanta a mão quem viu. Bom, veja, nós somos 5, 6, todos viram. Então, perceba, chegou até mim também, inclusive eu fiz até um áudio e enviei para os irmãos da igreja. E segundo a pessoa que recebeu essa revelação, nos dizia que uma criança teve um sonho, e tem que ser com criança para ficar mais romântico e ter mais veracidade, Então uma criança teve um sonho, e essa criança sonhou que um anjo colocava um cabelo dentro da Bíblia, e que essa menina ou essa criança teria que ser a porta-voz, a profeta ou profetinha, para avisar a igreja de que tinha um cabelo dentro da Bíblia, e que a igreja tinha que procurar, as pessoas tinham que ler a Bíblia com muito cuidado, procurando não a palavra de Deus, mas procurando esse cabelo. Quando você achasse esse fio de cabelo, você iria ler a passagem que estava lá onde o fio do cabelo estava. E ainda mais, você pega esse fio de cabelo, colocar dentro de um copo com água e dá para as pessoas da família, e quem tomasse daquela água com o fio de cabelo do suposto anjo iria ficar curado do coronavírus ou do Covid-19. E isso espalhou por aí. Então, pensando nisto, foi que me veio a ideia de pregar hoje esta palavra. Porque qual será o tema da nossa palavra? A supremacia de Cristo. É hora da igreja redescobrir a suficiência de Jesus. Irmão, Jesus é suficiente. Depois a gente volta à historinha desse anjo. Bom, nós estamos na carta escrita aos Hebreus, e interessante que ela tem algumas particularidades, irmãos. Em nenhum outro documento, por exemplo, do Novo Testamento, nós vamos encontrar um apelo exortativo tão forte como na carta aos Hebreus. Ela é quase toda uma exortação. E isso, de fato, existia uma razão de ser. Não é à toa que ela tem esse clima exortativo. Existe uma razão de ser. E qual era a razão? É que os crentes hebreus, os nossos irmãos hebreus, eles estavam dando sinal de enfraquecimento espiritual. E até mesmo, querido, dando sinal, de um risco de poderem abandonar a fé. Era, portanto, urgente, exortá-lo, admoestá-los a que eles continuassem perseverando e continuassem firmes na fé. Então, quando a gente vê essa realidade, não tem como nós não fazermos uma analogia. Nós estamos vivendo um momento como esse, queridos, em que os crentes têm que ser exortados, porque muitos estão aqui dando sinais de enfraquecimento espiritual. No início da quarentena, as pessoas estavam todas desejosas, eu queria tanto estar na casa de Deus. Eu sei, querido, escuta, eu não estou dizendo isso como, você está dizendo, não, pastor, tu não está acreditando. Não é isso. Eu acredito demais na saudade que você tem do tempo. A questão é que nós somos homens. O tempo vai se passando, a saudade vai diminuindo. Isso é a mesma coisa, a gente morre de saudade de uma pessoa quando vai embora, viaja, e a gente fica com saudade, depois a gente esquece até de ligar, de dar um telefonema. Então os tempos estão se passando e a gente começa a perceber que os crentes estão começando a esfriar, irmãos, na fé. Porque já virou rotina o culto doméstico, que era saudade que os irmãos queriam, mas que agora já não está tão bom. As lives, as mensagens, já não está tão, quem sabe assim, nos trazendo aquilo que a gente gostaria de ouvir, ou não sei, alguma coisa está equivocada em termos de fé. Bom, mas vamos embora. Então, nós vamos estudar um pouco sobre essa carta. Vamos ver, por exemplo, a quem ela foi escrita, quem é o autor desta carta, quem são os seus destinatários e qual é o propósito dessa carta.
Bom, querido, a carta aos Hebreus, ela não revela o nome do seu autor, não é? E esse fato faz com que, de fato, surgissem aí, nos anos, inúmeras controvérsias em torno da autoria dessa carta. Quem escreveu a carta aos Hebreus? É certo que os cristãos primitivos, eles sabiam quem realmente escreveu esta carta, é bem verdade, mas o que acontece é que já por volta do 2º século da nossa era, já não havia tanto consenso em relação a quem escreveu esta carta. Por exemplo, nós vamos encontrar Clemente de Alexandria e Orígenes, eles entendendo que foi Paulo que escreveu esta carta. Inclusive, Clemente de Alexandria, ele atribui ao apóstolo Paulo a escrita desta carta, a autoria, mas contudo ele também afirma que Paulo a escreveu em hebraico e que Lucas teria traduzido para o grego. E quando ele pensou assim e lançou essa sua ideia, isso aqui de fato recebeu várias críticas sobre o pensamento de Clemente de Alexandria. Por exemplo, Tertuliano discordava da autoria paulina desta carta, enquanto Orígenes e Clemente achavam que Paulo escreveu, Tertuliano discordava da autoria paulina, e ele acreditava que quem escreveu essa carta foi Barnabé, que seria Barnabé o autor da carta aos Hebreus. Santo Agostinho, de início, ele julgou que essa carta fosse uma carta também paulina, mas depois ele decidiu que essa carta seria uma carta anônima, que a gente não saberia quem de fato escreveu, e esta é, na verdade, a ideia da maioria dos escritores. Mas Martim Lutero, ele sugeriu, na verdade, que essa carta ela poderia ter sido escrita por Apolo, aquele que era da igreja lá em Corinto, e ele, de fato, ele tomou como base o livro de Atos, no capítulo 18, verso 24, que diz lá: ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Baseado nisso, então Martim Lutero disse: não, eu acho que foi Apolo. Bom, queridos, perceba, o certo é que somente Deus, o Espírito Santo de Deus é que sabe, porque na verdade o autor desta carta, como o autor de todos os escritos da Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. Então nós não vamos nos prender a querer saber quem escreveu esta carta. Nós estamos citando para você os conceitos acerca da escrita dessa carta, para que a gente tenha conhecimento de que, de fato, ela é uma carta anônima. A gente não consegue identificar, por mais que se tente, por mais que busque, não encontramos, na verdade, nada que nos garanta que foi Paulo, ou que foi Barnabé, ou que foi Apolo que escreveu essa carta. Nós não sabemos. Então eu prefiro acreditar que esta carta ela é uma carta anônima, inspirou uma pessoa anônima que não se identificou, porque o Espírito Santo de Deus é quem fala por meio desta carta, como fala por meio de toda a palavra de Deus. E para quem ela foi escrita? Quem são os destinatários que iriam receber essa carta? Há dúvida, de fato, de que a carta aos Hebreus foi escrita, melhor, não há dúvida que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus cristãos, não há dúvida, ela foi escrita para os judeus cristãos. E de fato deve ser observado, irmãos, que essa carta ela foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos, aos cristãos hebreus. E isso aqui não é uma carta endereçada, por exemplo, a um grupo indefinido de pessoas. Não, essa carta ela é endereçada a um grupo fechado, a uma comunidade específica de cristãos. Então o autor desta carta, ele conhece o público a quem de fato ele endereçou essa carta. Ele conhecia tanto esse grupo de pessoas a quem ele escreveu essa carta, que ele esperava um dia se encontrar com essas pessoas a quem ele encaminhou essas cartas. Quando nós chegamos no capítulo 13 de Hebreus, verso 23, tem um texto que nos fala justamente do autor, falando do desejo que ele tinha de encontrar os irmãos a quem ele está endereçando essa carta. O texto diz: sabei que o irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier brevemente, eu vou vos visitar. Em algumas traduções diz: vos verei. Então ele conhecia essas pessoas. Agora, aonde essas pessoas viviam, aonde esses crentes viviam, isso aqui é outro ponto de debate entre os teólogos, porque também ninguém sabe de certo onde eles viviam. Então, no capítulo 13, verso 24, há uma expressão dizendo assim: os da Itália, ou os da Itália vos saúdam. Com base nesse os da Itália vos saúdam, é que os eruditos afirmam, queridos, que essa carta foi escrita não para as pessoas de Roma, ela foi escrita para alguém fora do contexto romano.
E por isso é que nós entendemos que o autor sabia para que havia escrito, não era uma comunidade romana, e nós temos apenas esse conhecimento. Essa carta ela foi escrita, e a data também é outro motivo de disputa. As evidências internas, ela nos permite, irmão, situar essa carta antes da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então o que a gente pode dizer, irmãos, é que a carta aos Hebreus, ela não tem a identificação de quem escreveu, que ela foi endereçada a um grupo de pessoas que não estava ali no Império Romano, e que ela foi escrita mais ou menos no ano de 68 até 70 depois de Cristo. Bom, então diante disso, qual foi o propósito dessa carta? Por que essa carta foi escrita? Nós podemos observar que a carta aos Hebreus, ela de fato ela combina instrução com exortação. Lembra que eu falei para os irmãos que ela tem um caráter muito exortativo? Ela tem um caráter muito exortativo, mas junto com a exortação vem também a instrução ao povo de Deus. E de fato, irmãos, como nós falamos anteriormente, ela possui essa carga exortativa. Ela exorta os crentes a terem bom ânimo. Ela exorta aos crentes a confiarem e ter fé em tempo marcado pela apostasia. Então, quando eu pensei nessa carta, me veio à mente justamente isto. Ela é uma carta exortativa, combina exortação também com instrução, e ela nos exorta a termos bom ânimo. E mais do que nunca, irmãos, nós crentes no Senhor, estamos precisando ter bom ânimo. O ânimo das pessoas está cada vez baixo, se esvaindo. As pessoas não estão mais animadas. Então, eu creio que a mensagem dessa carta hoje ela é importante para nós, porque ela vai nos orientar, ela vai nos conduzir, mas vai nos exortar a ter bom ânimo e termos confiança e ter fé somente em Cristo. Por isso que ela é boa para nós. Então, quando essa carta foi escrita, muitos pareciam estar desanimados. E desanimados com o quê? Aqueles crentes, meu irmão, estavam desanimados com a oposição que eles estavam sofrendo depois que eles abraçaram as verdades do Evangelho, depois que eles abraçaram a nova fé. Então, eles abraçaram a nova fé, receberam o Evangelho da salvação, mas a oposição veio sobre eles, porque eles agora estavam recebendo o Evangelho da graça. Sabe, irmãos, e essa é a razão de muitos desses crentes lá, os nossos irmãos hebreus, estarem querendo voltar às práticas judaicas. E foi com base nisso que o autor escreveu essa carta, que tem uma carga exortativa para dizer: por que é que vocês querem voltar de onde vocês vieram? Tenham ânimo, tenham fé, abracem a fé que Cristo Jesus vos deu, né? E essa carta, portanto, irmão, ela exorta esses crentes a suportarem as pressões e as perseguições. Será que ela é para nós hoje? Ela está nos dizendo: suportem as pressões, suportem as perseguições. Então essa carta ela é endereçada hoje a nós. Então o autor dessa carta vai exortar os crentes a suportarem as pressões, a suportarem as perseguições, e ele vai lembrar uma coisa muito importante. Ele lembra essas pessoas que nenhum deles ainda haviam derramado sangue pela fé. É como ele estava dizendo: irmãos, vocês não fizeram nada pela fé, vocês não são mártires da fé, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão sofrendo calúnia, vocês estão sendo de fato recebendo algumas pressões, estão sendo pressionados e vocês já querem abandonar a fé. Essa é a mensagem para nós. Quantos irmãos estão hoje pensando ou não, já abandonaram a fé em Cristo, sem sofrer nenhuma pressão, irmão, sem derramarem nem sangue? E por isso ele escreve no capítulo 12, verso 4, dizendo: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É como se ele dissesse: vocês ainda não receberam nenhuma carga que vocês não possam suportar. Então o autor está dizendo justamente isso, queridos, que até então ninguém do grupo daqueles que eram destinatários dessa carta teriam sido martirizados por sua fé.
E essas palavras, de fato, queridos, eu entendo que elas continuam ecoando nesses dias, quando muitos crentes, no nosso dia atual, queridos, demonstram apatia, quando muitos crentes estão demonstrando falta de fervor espiritual, quando muitos crentes estão diante de um mundo hostil, como nós estamos, esfriando na fé, em vez de guerrear contra as potestades, contra as pressões, contra aquilo que o mundo nos apresenta. Esses dias, o pastor André, acho que foi ontem, nós estávamos conversando, e ele estava participando de uma live junto com outro amigo, e falando sobre essa questão. Você sabe qual é o maior problema que nós vamos enfrentar depois dessa pandemia? É que aqueles chamados crentes nominais serão estes a quem nós teremos mais problema para trazer de volta para a igreja, porque estão se acostumando a estar em casa. Sabe o que acontece? Eles têm na palma da mão um celular, e a forma cômoda de estar em casa, de ter todos os pastores que um dia ele pensou em querer ouvir na ponta de um toque de um dedo de um celular, faz com que ele se acomode. Então o nosso medo, não em termos pejorativos da palavra, mas um medo no sentido de dizer de cuidado de ovelha mesmo, é que essas pessoas se acostumem, irmãos, se acostumem. Ela vai dizer: puxa, eu vou ouvir o pastor, se eu tenho aqui vários pastores ao vivo, eu vou ter que sair, me arrumar, botar gasolina no carro, ajeitar a menina, ajeitar a mulher, ir para a igreja, se eu posso estar aqui. Então nós vamos enfrentar uma grande luta nesse sentido, e por isso, queridos, essas palavras continuam ecoando em nossos dias, quando muito crente tem demonstrado essa apatia, a falta do fervor espiritual. Não podemos deixar que a quarentena enterre a nossa fé, que esse afastamento social, que esvaziamento da igreja em termos de não termos culto presenciais, enterra a nossa fé. Essa é a hora da gente lutar ainda mais pela nossa fé, lutar pela causa do Evangelho. Essa é a hora de você que é membro desta igreja, você que está compartilhando essa live, colocar isso para todos os teus amigos. Ela fica gravada no YouTube, pega essa mensagem, pega outras, manda para os teus amigos. É a hora da gente mexer com a igreja. Então, essa carta, ela tem essas características, mas dentro dessa carta tem uma característica muito linda, e foi essa que eu me propus a trazer para nós nessa noite. É que essa carta nos fala de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Cristo, irmão, é o resplendor da glória de Deus. A epístola aos Hebreus, ela compara Jesus Cristo, que é a nova aliança, com o antigo pacto, ou seja, aquilo que de fato apresentava como cumprimento de todas as promessas messiânicas. Então a carta aos Hebreus pega Cristo e diz: este aqui é o representante da nova aliança, do novo pacto, e esse Cristo é aquele que todos os profetas, todo o Velho Testamento profetizou. Neste se cumpriu tudo que foi dito em termos de profecia, porque ele é o resplendor da glória de Deus. Então tal comparação, queridos, de fato ela visa demonstrar a superioridade de Cristo sobre tudo quanto o Antigo Testamento tinha para oferecer. O tema que percorre essa carta desde o princípio até o fim dela é justamente essa: Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos sacerdotes, Cristo é superior. E é por isso que nós trouxemos nessa noite, para a gente entender a supremacia de Cristo. Ele é suficiente, irmãos, para nós. Não precisamos de outra coisa. Aquilo que nós precisávamos já foi nos dado. Cristo, o esplendor da glória de Deus. Ele é superior aos anjos. É o que nos diz o capítulo 1 e capítulo 2. Ele é superior aos profetas, capítulo 3 da carta aos Hebreus. Ele é superior ao sacerdócio levítico, capítulo 4 ao capítulo 6, e assim por diante. Então a palavra de ordem é: Jesus é superior a. Então Cristo é descrito como o Criador de todas as coisas na carta aos Hebreus. Ele é descrito como o resplendor da glória de Deus. Ele é descrito como a imagem do Deus vivo. Então, queridos, ele é descrito como aquele que tudo sustém com o poder
sabe, da sua palavra. Ele é descrito como aquele que nos purifica de todo o pecado, e ele é escrito como aquele que está assentado à destra de Deus. Então perceba que toda essa carta está permeada de Cristo, porque ele é de fato, irmãos, sabe, aquele que é o resplendor da glória de Deus. Então não há outro. Então, irmãos, o que de fato é fundamental para nós nessa noite, é que essa epístola aos Hebreus de fato nos quer nos trazer, é que nós possamos agora, encontrar nos escritos desta carta a pessoa de Jesus Cristo como sendo o resplendor da glória de Deus, como sendo ele o Salvador perfeito. E para tal, nós vamos analisar algumas verdades nos 3 primeiros versículos desta carta, e vamos tomar como base o 3º versículo, mas vamos ver os 2 primeiros apenas para que a gente possa encontrar algumas verdades. Só recapitulando, você que talvez tenha chegado agora, então vamos ver quais são as verdades que nós vamos encontrar acerca de Cristo nesses 3 primeiros versículos da carta aos Hebreus. Capítulo 1, vamos ler novamente, versos de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez todo o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quais são as primeiras verdades que nós vamos encontrar aqui a respeito de Cristo? A primeira coisa que a gente vê aqui, quais são as verdades contidas nesse texto? Primeiro, é que Deus, ele falou de modo definitivo. Irmãos, Deus falou de modo definitivo. Então perceba que no verso 1 do capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aqui está falando da antiga revelação, irmãos. No versículo 1, o escritor aqui, ele assevera que antigamente Deus falou, e falou muitas vezes, e que Deus antigamente falou de muitas maneiras aos pais, e ele falou por meio dos profetas. Então, ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus primeiramente o faz em relação aos profetas. Ele vai nos dizer que Deus falou no passado pelos profetas, e que agora no presente ele continua falando pelo Filho. Então, irmãos, a revelação profética do Antigo Testamento, a revelação profética lá no antigo Israel, fez com que o povo de Israel fosse um povo diferente daqueles povos que ali existiam. O autor mostra um Deus que se revela, um Deus que se comunica com os seus. Ele fala de uma forma direta ao seu povo. Deus falou ao seu povo. Isso é interessante, porque Deus não é um Deus mudo como os deuses descritos pelo salmista no Salmo 115, por exemplo. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que está vivo, que relaciona. No Salmo 115 nós vemos justamente um Deus que não fala. Veja, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua bondade e da tua verdade. Porque me perguntariam as nações: aonde está o teu Deus? Ou seja, nós não vemos o seu Deus nas colinas, nós não vemos os seus deuses nos montes, e eles perguntam: aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e nenhum som sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Então perceba, queridos, que com o nosso Deus é diferente. Perceba que na frase Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, há uma coisa interessante aqui, é que o advérbio grego, polímeros, que significa muitas vezes,
e polítropos, que é falar de várias maneiras. Eles modificam aqui o verbo falar para mostrar a intensidade da comunicação que Deus tinha com o seu povo. Deus falou, e não falou apenas uma vez, Ele falou várias vezes, de várias maneiras. E a palavra grega é para dizer que Deus se comunicava com o seu povo, irmãos, de uma forma que o povo de Deus era alvo da graça por meio da comunicação dos seus profetas. Então Deus, queridos, em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Em nenhum momento da história o povo ficou sem ouvir. Sabe, queridos, porque Ele falava e sempre falava o que era necessário. E é por isso que o texto diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então perceba que a forma de Deus falar no Velho Testamento era por meio das profecias. E dentre os profetas pelos quais Deus falou, nós podemos destacar uns desses profetas. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um profeta especial. No Salmo 103, verso 7, nós lemos o seguinte: fez notórios seus caminhos a Moisés. Ou seja, Deus fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Também na galeria dos profetas nós podemos destacar ainda Isaías, que recebeu a revelação do nascimento, que recebeu a revelação da vida, do ministério e até mesmo da morte e ressurreição do Messias. Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos. Dentro dessa galeria nós podemos ter ainda Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Malaquias e tantos outros que foram instrumentos, irmãos, da revelação de Deus. Mas não somente para o povo de Israel, mas para a igreja e para o mundo. Deus usou essas pessoas. E quando a gente vê Pedro escrevendo a sua primeira carta, Pedro vai falar sobre essa profecia que Deus usava através de seus profetas, não apenas para o povo de Israel, mas para todo o mundo. Ele diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, verso 12: aos quais foi revelado que não só para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejavam fazer ou atentar. Então Deus falou de muitas maneiras, queridos. É isso que nos diz o verso 1. Então, nas páginas do Antigo Testamento, vemos que Deus não falou, queridos, de modo uniforme pelos profetas, mas Ele usou os profetas de modos diferentes. Por exemplo, a uns como a Moisés, Ele falou direto, falou cara a cara. A outros como Daniel, Ele falou por sonho. A outro como Jonas, em voz audível, por meio do vento, por meio do mar, por meio do peixe. Então perceba, Deus, Ele tinha suas formas de falar com o povo no Antigo Testamento, e por esses meios Deus se revelou de modo progressivo. A revelação do Velho Testamento é uma revelação progressiva, e Ele foi feito assim, irmãos, foi sendo uma revelação progressiva que foi nas diversas dispensações, foi passando o tempo até que chegasse o tempo oportuno, o tempo perfeito da revelação plena de Deus. E Gálatas capítulo 3, verso 19 diz que o descendente a quem a promessa tinha sido feita, ou seja, a posteridade do descendente, era Cristo. Então o que acontece? No Velho Testamento, Deus se revelava de forma progressiva. Ele ia se revelando, e cada vez que Ele se revelava, a tendência era que chegasse no tempo oportuno, onde Ele iria se revelar de uma forma por completo. E aqui, como Gálatas nos diz, capítulo 3, verso 19, a posteridade daquele a quem Ele se revelara seria o descendente, e esse descendente seria Cristo. E é por isso, irmãos, que Cristo é a última e a definitiva revelação de Deus a nós. Irmãos, nós não precisamos de nova revelação. Nós temos Cristo, a última e definitiva revelação a nós, porque o texto vai dizer, hoje no presente, Ele nos fala por intermédio do seu Filho. Então, essa afirmação é fundamental para a fé cristã. Primeiro, porque Deus fala, irmão. E segundo, porque Deus fala pelo seu Filho. Então, irmãos, nós temos que entender que somente Cristo revela a suprema natureza do Deus Pai. E por isso nós estamos aqui nessa noite, baseado nessa palavra, para mostrar a supremacia de Cristo. Temos que redescobrir a suficiência de Cristo. Eu não sei, queridos, por que tanto
tanto crente procura coisas fora de Cristo, se não tem nada fora de Cristo. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Cristo é suficiente para nós. Não precisamos de nova revelação, não precisamos de novas profecias. Nós temos a profecia máxima, a revelação, o esplendor da glória de Deus, Cristo Jesus, o seu Filho. Irmãos, porque, perceba, a revelação pelos profetas lá no Antigo Testamento, ela foi uma revelação divina. Ótimo, foi uma revelação divina e uma revelação progressiva, como nós falamos. Ou seja, eles com convicção, eles diziam o seguinte: assim diz o Senhor. Estas eram as palavras de um profeta do Velho Testamento. Assim diz o Senhor, porque era uma promessa divina e progressiva. Mas a revelação pelo Filho Jesus Cristo, ela é também uma revelação divina, só que era uma revelação divina e superior a todos os profetas que diziam, por exemplo, assim diz o Senhor, porque Ele é a própria expressão, Ele é o verbo que se fez carne. Então, visto que essa revelação ela é conclusiva e definitiva, não existe mais, queridos, novas revelações, pois Cristo, Ele é o princípio de toda a profecia, Ele é o fim de toda a profecia. E isto aqui é o princípio básico daquilo que nós temos como a nossa fé reformada, o sola Christus, sola Christus. Então Cristo é o Senhor. Esse também, querido, é o princípio básico para o sola Escritura. Irmãos, você quer saber acerca da sua vida, acerca do seu futuro, acerca das coisas que já passaram e daquilo que vai acontecer? É isso aqui, esta palavra, a revelação máxima. É aqui que nós vamos encontrar Cristo, o esplendor da glória de Deus. Nós vamos encontrar as divinas revelações progressivas do Velho Testamento, mas vamos encontrar o verbo que se fez carne, a profecia de Cristo, manifestada no homem chamado Cristo. Então, queridos, nesses últimos dias, Deus, Ele falou pelo seu próprio Filho, de modo completo e de modo definitivo. O cano sagrado foi fechado, a revelação de Deus foi concluída, está aqui. Então, nós entendemos que a revelação por meio de Cristo, ela é completa, é direta e é definitiva. E é por isso que tanto Lucas como Marcos vão escrever nos seus evangelhos dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então o objetivo do autor aqui, evidentemente, é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Ele é a revelação final. Então, hoje eu entendo que Cristo é o clímax da revelação. Irmãos, Cristo é o clímax. Não existe mais nova revelação. Não, queridos, Ele é a revelação final. Tudo que a gente precisava saber sobre qualquer coisa a respeito do futuro, do passado ou do presente está em Cristo. Então nós reconhecemos que o ministério profético da antiga aliança era de importância ímpar. Não tem como nós reconhecermos. O ministério profético do Velho Testamento, ele foi um ministério ímpar, não tem como a gente não reconhecer a importância. O Senhor disse que falaria por intermédio dos seus profetas, e falou, queridos, Ele falou por intermédio dos seus profetas. Amós, no capítulo 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos. Sim, queridos, e é por isso que o silêncio profético era a pior forma de castigo que Deus tinha para dar ao seu povo. É porque Deus falava no passado por meio dos seus profetas, e por vezes Deus silenciava os seus profetas, isto como forma de castigo para a nação. Quem não se lembra de Saul? Saul, que não aceitando o silêncio de Deus, foi procurar uma feiticeira lá em Endor, e isso aí, queridos, foi para ele o fim de tudo. Ele sofreu as penalidades do seu pecado, porque ele queria ouvir Deus, só que Deus havia calado os seus profetas. Então os profetas eram importantes, muito importantes, eles tinham a sua relevância, sabe, queridos, mas a relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os profetas eram apenas servos, mas o Filho, ele era o herdeiro de Deus e o agente da criação. É por isso que Cristo hoje, ele é a expressão máxima, o clímax daquilo que eu quero saber de profecia. E por isso às vezes as pessoas até dizem, né, irmãos, que a gente é frio, né? Que às vezes a gente é cemiteriano, solveteriano, porque a gente não sai atrás de novas revelações, porque a gente não sai atrás de novas descobertas.
A gente não quer saber o que é que a irmãzinha da canela de fogo tem para nos dizer. A gente não precisa subir o monte para ouvir Deus falar. Eu tenho o clímax da revelação, a palavra de Deus. Cristo, o clímax da revelação. Então, se eu quero saber o que Deus quer para mim, se você quer saber o que Deus quer para você, meu irmão, estude a palavra de Deus. Tudo o que Ele quer para a tua vida está aqui. Então, queridos, os profetas eram os servos, mas Deus é o herdeiro. E é por isso que no capítulo 2, melhor, no verso 2 do capítulo 1 da carta aos Hebreus que nós estamos lendo, nós encontramos o seguinte: nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu. Constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas. Então Cristo é o herdeiro de todas as coisas e por quem fez todo o mundo. Os profetas eram importantes, mas Cristo é o redentor do mundo. Os profetas eram os servos do Deus Altíssimo, Cristo é filho do Deus Altíssimo. Os profetas eram boca de Deus, Cristo é o clímax da revelação de Deus, é a suprema revelação do Deus Todo-Poderoso. Então nenhum profeta, meu irmão, morreu de forma vigária pelo povo de Cristo. Então, irmãos, Cristo é Ele que de fato tem que ser buscado. E interessante que os ímpios, eles não entendem essa revelação não, né? De Deus sendo a revelação máxima, o clímax, melhor, que Cristo sendo o clímax da revelação máxima de Deus. Tem alguns ímpios que não entendem não. Por exemplo, irmãos, veja, os espíritas, eles dizem que de fato o espiritismo é a terceira revelação depois de Moisés e Cristo. Eles se acham a terceira revelação depois de Moisés e Cristo. Os adeptos da nova era dizem que virá aquilo que ele chama de a era de Aquários, para substituir o cristianismo. E é interessante que com esses enganos, né, com esses engodos, o diabo, o inimigo, vai distorcendo o pensamento das pessoas, enganando os incrédulos, e vão carregando essas pessoas para a perdição, irmãos. Mas Jesus Cristo é a última e definitiva revelação de Deus aos homens. O que Cristo falou está falado. Então, por isso que a Bíblia diz em Abacuque 2:20: cale-se diante dele toda a terra. E nós cristãos, queridos, nós precisamos estar seguros, precisamos estar fundamentados na palavra de Deus e somente nela, só na Escritura. E devemos estar firmes nessa palavra e fundamentado, queridos, para que nós possamos refutar toda e qualquer doutrina falsa que apresente qualquer outra revelação divina, nem que seja um cabelo de um anjo dentro da Bíblia. Nós temos que estar forte para isso. Não há como admitir um servo de Deus que conhece Cristo, a revelação máxima, Elinho, o clímax, meu irmão, da revelação de Deus. Você querer encontrar um cabelo dentro da Bíblia para que isso te dê qualquer motivo para você ter fé, irmãos, eu não preciso disso, você não precisa disso. Isso é engano, isso é engodo do inimigo, irmãos. Porque enquanto as pessoas estão procurando um fio de cabelo dentro da Bíblia, estão esquecendo de ler a Bíblia. E há pessoas que acreditam tanto nessas coisas, que são capazes de tomar aquela água e achar que estão curados, irmãos. Mas, infelizmente, isso são sinais, né, do fim dos tempos. E por isso eu quero falar a respeito do meu Cristo, a suprema revelação. Eu quero falar sobre o perfil majestoso de Cristo. Ele é Senhor. Veja que o verso 2, bota os seus olhos no verso 2 do capítulo 1, diz que Deus constituiu Jesus como o quê? Herdeiro de tudo e criador do mundo. Ele foi constituído o quê? Herdeiro de tudo e criador do mundo. Que coisa interessante, irmãos. Todas as coisas foram feitas por Jesus, é isso que o texto nos diz. No Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Veja que nós temos aqui uma declaração profunda da divindade de Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada, irmão, nada do que hoje nós vemos, do que foi feito sem Ele, se fez. Então, queridos, Ele é o agente da criação de Deus. Cristo foi esse agente na criação. Sabe, queridos, é quando perceba que é justamente isso. Sabe, Cristo, Ele é o agente da criação. Interessante que não somente todas as coisas foram feitas por Ele, mas todas as coisas foram feitas para Ele. Veja que coisa interessante. Ele fez todas as coisas para Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele, não é?
Jesus teve do Pai a ortoga, queridos. Jesus recebeu a ortoga para criar todas as coisas e também para ser o herdeiro de todas as suas coisas criadas. Veja, o Pai, Deus, deu ortoga ao Filho para criar todas as coisas. E não somente deu ortoga, mas o Pai também, querido, o tornou herdeiro de tudo aquilo que Ele criou. Isso é revelação preciosa, e por isso Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, dizendo: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós percebemos que Cristo é o herdeiro de tudo e criador do mundo. Cristo, queridos, de fato Ele é o resplendor da glória de Deus. Veja o verso 3, o que é que diz aí? Sendo Ele, e eu vou me prender nesse verso 3, vamos terminar esse verso 3 aqui, vamos analisar verso por verso, frase por frase deste verso 3. A primeira diz assim: sendo Ele o resplendor da glória, ou o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser. Então perceba, isto aqui, queridos, na verdade, é uma revelação da maior transcendência possível. Porque no Antigo Testamento, Deus se manifestou, de fato, Ele manifestou a sua glória em certas ocasiões, e Ele fez isso às vezes de modo terrível, de modo aterrador, de modo ameaçador, Em alguns momentos, por exemplo, a glória de Deus se manifestou sobre o povo de Israel, deixando o povo meio que atordoado, porque a glória de Deus é algo tremendo. Ninguém consegue ficar quieto, diante da glória de Deus. E Ezequiel no capítulo 1, até o verso 28, mostra que ele viu a glória de Deus. Ele estava junto ao rio Quebar, e de modo muito estranho e terrível, ele teve a visão, querido, a sua primeira visão dos querubins. Irmão, se você ler isso aqui, você vai ver a visão do que ele teve, como era algo grandioso. E quando ele termina no verso 28, que ele conclui tudo que ele viu, os querubins voando, tudo aquilo que acontecia, o céu estremecendo, tudo aquilo que acontecia por meio da glória de Deus, ele termina o verso 28 dizendo: este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Então, queridos, perceba, tudo isso que o profeta viu foi apenas a semelhança da glória do Senhor, semelhança da glória do Senhor. Mas em Cristo, Deus revelou o esplendor da sua glória. Irmãos, então Cristo, Ele é a expressa imagem de Deus, o resplendor da glória do Senhor. O verso 3 diz: sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Então essa revelação, querido, no texto, ela vai ampliar a visão de Cristo dada ao escritor da carta aos Hebreus. Mostra que Cristo não é só o resplendor da glória de Deus, mas Cristo também, querido, Ele tem a mesma natureza, o mesmo caráter de Deus. Ele é Deus. O termo grego para expressa imagem, ou a expressa imagem de seu ser, dá a ideia, queridos, de um carimbo, de uma gravação, dá a ideia de uma gravura que é de fato indelével, que não se pode apagar, nem se pode eliminar. Então o que ele está dizendo é que Deus é a imagem, Cristo é a imagem perfeita do Deus Pai. Então nós olhamos para Cristo e vemos a glória do Deus Todo-Poderoso. E sendo o Filho do homem, quando a sua condição humana, Cristo apresentou-se também ao mesmo tempo com a natureza do Pai, a natureza divina. E a isso nós chamamos, dentro da teologia cristã, de união hipostática, ou seja, as duas naturezas de Cristo. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então, queridos, perceba que Deus era a imagem de fato retratada por meio do seu Filho, que o próprio Filho expressava isso. Jesus disse em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Em João 14, 9, respondeu Jesus a Filipe dizendo: Filipe, quem me viu, viu o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então Cristo é a revelação expressa do Deus Todo-Poderoso. Cristo é superior a todas as coisas, e por isso nós precisamos redescobrir a supremacia, a superioridade de Cristo, irmãos. Não precisamos buscar outras coisas, nós temos Cristo.
Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui é que é lindo. Verso 3: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Aí diz lá: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então nós vemos aqui que Jesus é o agente da criação de Deus. Jesus não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta todas elas pelo poder da sua palavra. Irmãos, aquele que mantém o universo em equilíbrio é aquele que é chamado Cristo. Aquele que também mantém as galáxias em movimento, o seu nome é Cristo. Aquele a quem de fato ele dá coesão, dá ordem, dá sentido a esse vasto cosmo, insondável universo. Cristo é Ele, queridos, que de fato sustenta todas as coisas, porque Ele sustenta pelo poder da sua palavra. É Ele, queridos, quem espalha as estrelas no firmamento. É Ele que conhece cada estrela pelo seu nome. É o nosso Cristo. Então o universo, ele não se mantém fora da providência e nem sobrevive sem um governo de Cristo, porque Ele sustenta todas as coisas. Esse Cristo é o Salvador, queridos, porque Ele fez a purificação dos nossos pecados. Veja o verso seguinte, no verso 3, novamente, o que diz o texto: sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentador de todas as coisas pelo poder de sua palavra. Aí o texto diz: havendo Ele mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus. O escritor de Hebreus aqui, irmãos, recebeu uma revelação da obra redentora de Cristo, como aquele que pelo seu sangue nos purifica de todo o pecado. É o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7: mas se andamos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o texto continua dizendo: e o sangue de Cristo Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessante que as religiões feitas, criadas pela mente humana, feitas pelos homens, elas não têm esse poder. Não tem, pelo contrário. Vamos ver, por exemplo, as religiões orientais, né, como o budismo, o hinduísmo, até mesmo o islamismo. Eles pregam uma salvação que pretende purgar os pecados através de reencarnação, através de um karma ou através de obras. Então, nenhuma religião tem um Deus que tem poder de purificar pecados. A purificação dos pecados é feita por reencarnações, por intermédio dos karmas, por intermédio das boas obras, porque nenhum Deus tem poder para olhar para mim, para você, fora o nosso Deus, e dizer: perdoados estão os teus pecados. E é por isso que o nosso Cristo, queridos, o autor de Hebreus vai nos mostrar que Ele é o nosso Salvador, porque Ele fez a purificação dos nossos pecados. Sabe, com Cristo é tudo diferente, irmãos. Ele é o agente eficaz da salvação. É Ele que redime o homem, sabe, que o aceita como Salvador. Quando nós aceitamos o sacrifício vigário de Cristo na cruz de Calvário, nós recebemos a purificação dos nossos pecados por meio de Cristo. E nenhuma outra religião oferece isso, porque eles não têm como oferecer, porque somente Cristo teve o poder de ser de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, queridos, Ele é o grande sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque sendo Ele perfeito, Ele ofereceu um perfeito sacrifício, e o seu sacrifício nada mais era do que o seu sangue derramado, e o seu sangue derramado é que nos purifica de todos os nossos pecados. Então os animais mortos foram varridos do altar do Velho Testamento, e por isso hoje eu não preciso ter um altar em casa para fazer sacrifício de animais, porque Jesus Cristo ofereceu um único e eficaz sacrifício para nos redimir e nos purificar de todo o pecado. E o texto diz que quando Ele terminou essa obra agora, Ele voltou de onde veio. O texto diz que Ele agora está assentado à direita de Deus, sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos seus pecados. O texto diz: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja Deus. Nos antigos impérios, nos antigos reinos, o lugar de honra era ao lado do monarca, né? Ao lado do imperador. E a comunicação sobre a posição de Cristo que o autor faz nessa carta é para nos mostrar, queridos, que de fato ele quer nos elevar, né? Uma metáfora para que a gente entenda o que ele quer dizer, porque na verdade o que ele está dizendo é que após a ascensão de Jesus Cristo,
ele foi recebido à direita de Deus. Cristo fez toda a obra redentora, nos livrou do pecado, e agora ele voltou a estar de onde ele veio. E é interessante que Marcos, no capítulo 16, verso 19, diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Estevão viu Jesus à destra de Deus. No momento do seu martírio, em Atos capítulo 7, verso 55, ele chega e diz o seguinte: mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 34, diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus. A obra do nosso Cristo continua. Ele continua sendo o nosso intercessor. E é por isso que eu não preciso, meu irmão, de um copo de água ungida. Eu não preciso de um galho de arruda ungido. Eu não preciso de meia ungida. Eu não preciso, meu irmão, de vassoura ungida. Eu não preciso de nada. Eu preciso é do ungido do Senhor, Jesus Cristo. Ele é suficiente para nós. Suficiente. Então nós devemos nos alegrar, queridos, sabe, por não servirmos a um Deus qualquer. Nós devemos nos alegrar em não servir a um Deus fruto da mente humana, ou quem sabe fruto da necessidade imanente de se acreditar em algo, porque tem pessoas que precisam acreditar num fio de cabelo para que de fato exerçam sua fé. Irmão, se nós precisarmos crer num fio de cabelo para exercitar a nossa fé, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos Cristo, a máxima revelação, irmãos, a expressão máxima do Deus Todo-Poderoso, Cristo que sustenta tudo, que ordena todas as coisas, que está agora intercedendo por nós. Eu não preciso de outra coisa, eu já tenho a intercessão do Filho de Deus, eu tenho a intercessão de Cristo Jesus. As pessoas precisam crer nisso, precisam ser despertados sobre, sabe, a superioridade do nosso Cristo. E eu quero concluir para que a gente ore. A nossa conclusão é uma só: o nosso Deus, Cristo Jesus, Ele é o excelso Criador. O nosso Cristo, Ele é o Verbo divino, o Salvador, aquele que, cumprida a sua missão, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E agora, queridos, o texto que nós lemos nos mostra que a palavra de Deus falada mediante o seu Filho, ela é a palavra final. E por isso você não precisa de outra coisa, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, a palavra falada, a palavra revelada, ela é final, ela cumpre, ela transcende tudo o que foi anteriormente falado por parte dos profetas. Absolutamente nada, queridos, nem os profetas, nem os anjos têm maior autoridade do que Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o único caminho para a salvação eterna. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O escritor de Hebreus, ele confirma a supremacia de Cristo ao numerar dele 7 grandes revelações que nós acabamos de falar para vocês. Ele vai dizer que Cristo é o herdeiro de tudo e criador do mundo, que Cristo é o resplendor da glória de Deus, que Cristo é a expressa imagem do Deus vivo, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que Ele é o Salvador, aquele que fez a purificação dos nossos pecados, que Ele é excelso Criador e que Ele está assentado à direita de Deus. Ele assentou-se à destra do Todo-Poderoso. Depois de Cristo ter efetuado o perdão dos nossos pecados mediante a sua morte na cruz, Ele assumiu o seu lugar de autoridade à destra do Pai. E a atividade redentora de Cristo, irmãos, lá nos céus, ela envolve o ministério do Senhor como sendo o mediador divino. É Ele que agora está julgando a nossa causa. Você sabe quem é que faz a intermediação entre você e Deus? Jesus Cristo, só Ele. Não existe intermediação feita por anjos, não existe intermediações feitas por nenhum outro ser que pisou na face da terra. Somente Jesus Cristo pode nos ligar ao Pai. No capítulo 8 de Hebreus, verso 6 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Veja, agora Jesus Cristo alcançou ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de um melhor pacto,
o qual está firmado sobre as melhores promessas. Irmãos, nós temos o mediador do melhor pacto, nós temos o melhor mediador, nós temos as melhores promessas. Irmão, ser sincero, aí se você tem um melhor mediador, as melhores promessas, você vai procurar um cabelo dentro da sua Bíblia? Um cabelo de anjo? Primeiro, anjos são seres espirituais, eu nem sei se tem cabelo. Segundo, vamos supor que ele tivesse cabelo. Qual seria o poder de um cabelo de um anjo em relação ao Deus a quem nós servimos? Em relação a Jesus Cristo? Nenhum. Interessante que tem pessoas dizendo assim: ei, minha irmã encontrou, fulano encontrou um cabelo, e o cabelo dela não, que era um cabelo bem fininho. Irmãos, vou dizer para você, se de fato você manusear essa Bíblia, o que vai ter de cabelo aqui dentro não é brincadeira. Cabelo da cabeça, cabelo dos braços, não é? Vai ter cabelo de tudo que é canto, irmão. E se for um caba com bigodão como Arthur, cabelo do bigode. Quer dizer, irmãos, se você não achar aqui um cabelo, eu vou pagar caro agora, por favor. Então nós temos o mediador divino, nós temos aquele que é o mais excelente, pois ele alcançou o ministério tanto quanto excelente. Sabe, querido, ele é mediador de um melhor pacto, o pacto da graça, que não preciso fazer absolutamente nada. Cristo já fez por mim, eu só preciso crer no seu sacrifício. E ele está firmado, querido, sobre os melhores pactos e as melhores promessas. Mas a atividade redentora de Cristo nos céus envolve, além do seu ministério como mediador divino, o seu ministério como sumo sacerdote. Capítulo 2 de Hebreus 17 e 18. Veja o que é que diz, capítulo 2, 17 e 18 de Hebreus. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos nossos pecados ou pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então o nosso socorro vem de onde? De um fio de cabelo, ou daquele que é sumo sacerdote misericordioso e fiel? Vem dele, irmãos. Capítulo 4 de Hebreus, capítulo 4, versos de 14 a 16. Nós estamos encerrando, mas eu quero que você veja os ministérios de Cristo ainda, né? Porque essa obra redentora de Cristo lá no céu está envolvendo seu ministério ainda de mediador divino, de sumo sacerdote. Veja o que diz aí, 4,14. Tendo portanto, veja o que é que o texto diz, o que? Um grande sumo sacerdote. Quem é ele? Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos, portanto, firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Glória a Deus! Quem nos socorre, onde nós encontramos graça, onde nós somos curados, onde nós somos de fato livres, é aos pés do Senhor. Não é tomando água com cabelo de anjo, que nem de anjo é, meu irmão. Oh, aleluia. Eu queria ver uma pessoa com esse cabelo do anjo, para eu ver como é um cabelo de um anjo. Quando os irmãos acharem, por favor, ligue para mim, para eu ver um cabelo de um anjo como é, porque eu não sei o que é isso não. Ei, sabe qual é o outro ministério? E esse é o último ministério que Jesus faz por nós. Lá nos céus ele é o nosso intercessor, queridos. Capítulo 7, verso 25 de Hebreus. Portanto, olha que texto lindo. Eu vou deixar você abrir esse texto, você está em casa também, porque eu quero orar com esse texto. Portanto, pode, veja, não é passado, é presente. Veja, portanto, pode também o que? Salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Final do verso diz o quê? Porquanto vive sempre para interceder por eles. Então, queridos, nós precisamos como igreja descobrir a superioridade, a supremacia de Cristo. Queridos, nós já temos tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo. Toda a revelação do Velho Testamento apontava para Cristo. E por isso o texto diz que no passado ele falou por meio dos profetas, mas hoje ele fala por meio de Jesus Cristo. E como é que você escuta Jesus Cristo falar?
nas páginas da Bíblia, é abrindo a palavra de Deus, é lendo, não é abrindo para procurar cabelo de anjo, porque, querido, nós precisamos redescobrir a suficiência de Jesus Cristo. Ele é suficiente para a sua vida, suficiente para a sua família, Ele é suficiente para a humanidade. Não busque socorro onde você não vai encontrar, busque socorro naquele que é o Senhor, Salvador da humanidade. Amém, queridos? E por isso eu quero terminar, mas antes de terminar, nós vamos terminar orando, alguns pedidos de oração que nós vamos fazer aqui. Os irmãos, não sei se Robson, mas eu creio que os irmãos devem ter visto, o nosso amigo, a pastor Ronaldo Lindório, né, e a sua esposa estão acometidos de Covid-19. Para quem não conhece Ronaldo Lindório, ele é pastor presbiteriano, tem um trabalho muito lindo, né, com os índios brasileiros. Ele trabalha na evangelização, né, dos índios indígenas, e ele e sua esposa foram diagnosticados com Covid-19. Mas é esse Deus que vai curar o nosso irmão. Tenho certeza que Ronaldo Lindório não vai tomar um chá de cabelo de anjo de jeito nenhum, vai ser curado pelo poder de Deus. Mas temos também uma oração pelo neto do presbítero Jailson e de Linalda. Um netinho com apenas um mês, acho que vai fazer um mês ainda, teve que passar por uma cirurgia séria, teve que abrir o cérebro para que fosse feita uma cirurgia, está na UTI, e essas 48 horas são fundamentais para saber o que vai acontecer com aquela criança, porque ele precisa ainda submeter a outras cirurgias. Essa primeira foi feita e ele está em observação. Então vamos orar para que Deus abençoe a vida daquela criança, traga paz aos seus corações, ao coração dos seus pais, e também orar pela nossa irmã Linalda, que está com dengue. Aí pronto, aí a avó com dengue, o neto na UTI, é uma causa séria. Então vamos orar por essa família. Mas temos também uma oração de gratidão, aquela bebê Alice, né, que é a neta de Josiel e de Jocel, desculpa, Sandra, de Jocel e Nícia, Jocel e Nícia, são família de Sandra, né? Nícia é irmã de Toninho, é tia de Sandra, e essa bebezinha é um milagre. As irmãs estiveram orando por ela e ela restaurou a saúde, está aí ainda, né, Sandra? Precisando, mas está em evolução, está brigando para viver, viu? Essa é uma guerreira. Então vamos orar. E também nós tivemos alguns outros pedidos no nosso grupo de oração para alguns irmãos, né? O cunhado do nosso presbítero Juarez também foi acometido de Covid, o primo de Sandra, Jadiel, também foi acometido. Então essa Covid está por aí, mas pelo menos nós já temos informação, tanto o primo de Sandra ainda está em quarentena, né, como também o cunhado do nosso presbítero Juarez também está em quarentena. E vamos orar, irmãos, porque a gente está vendo os números aumentando, e vamos pedir a Deus, porque a cura do Covid-19 não está no cabelo de anjo, está na suficiência de um Cristo que tudo pode, que é Deus, e sendo Deus, Ele é Senhor Rafá, Senhor da cura. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, e nessa noite apresentamos a vida dessas pessoas, a vida daquela criança, Deus, que encontra-se na UTI, que já foi fruto de uma cirurgia, e nós já te agradecemos, porque o Senhor guiou os médicos, e trouxe paz ao coração de Linalda, de Jailson, dos pais, ó Deus, para que, de fato, eles entendam que aquela criança está nas mãos do Senhor. Há um tempo necessário de observação, e eu sei que esse tempo, os teus anjos estão acampados ao redor daquela criança, protegendo e aguardando. Se for da tua vontade, se for por louvor da tua glória, por bem daquela criança, o Senhor vai fazer com que ela se submeta novamente a outra cirurgia, e tantas quanto forem necessárias, e ela vai sair vitoriosa. E por isso eu entrego essa criança em tuas mãos, peço a tua bênção sobre a vida de Dr. Jailson, da nossa irmã Linalda, que o Senhor toque também naquela enfermidade. Ela se encontra com dengue, mas o Senhor pode libertar e curar todos aqueles que chegam até o Senhor, que buscam o trono da graça. Quero te pedir também pela avó do nosso irmão Johnny. Johnny teve que sair às pressas até Caruaru, Senhor, levando aquela senhora enferma, e te pedir, Senhor, que o Senhor guarde Johnny na volta, cuide daquela senhora, cuide do coração de Johnny, da sua mãe, para que a avó dele volte em paz, guardada pelo Senhor, em perfeita harmonia. Queremos te agradecer também, Senhor, agora pela vida de Alice. Obrigado, Deus, porque Alice está viva, e sabemos que isso é um milagre, não há explicação. Ela está lutando, mas não está sozinha, ela está com o Senhor da vida ao lado dela. Então cuida de Alice, Pai,
E por fim entregamos em tuas mãos o reverendo Ronaldo Lindório, juntamente com sua esposa. Deus, ele é teu servo. Tu sabes como o Senhor tem usado o teu filho, a importância dele para o povo indígena. Ele tem levado a tua palavra e salvado vidas em meio àqueles que poucas pessoas olham com um olhar de amor altruísta, e o Senhor tem enviado o teu filho para fazer isso. Então guarda Ronaldo Lindório, guarda sua esposa, cuida do teu filho, restaura-o, para que em breve ele possa voltar a fazer aquilo que o Senhor chamou, pregar a tua palavra. Quanto a nós, queremos te agradecer por mais esse culto, te agradecer pela vida dos irmãos que estiveram aqui, que o Senhor abençoe a vida e a casa de Elinho, juntamente com Luane e seu filho, que o Senhor derrame graça sobre a vida de Cezinha, juntamente com sua casa, Jaciane e seus filhos, que o Senhor derrame bênção sobre a vida de Robson, Josilene, ó Deus, e que a bênção do Senhor esteja estendida sobre a vida de Simonton, e que o Senhor guarde a vida de Saulinho, proteja Saulinho, livre Saulinho do mal, guarde o teu filho, que o Senhor supra as suas necessidades e carências, guarda ele, tome em tuas mãos a vida de Artuzinho, ó Deus, que o Senhor trabalhe no seu coração, nesses momentos em que ele precisa tomar algumas decisões na sua vida, que o Senhor seja orientado, ou melhor, que ele seja orientado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, para que o que aconteça seja o melhor na vida do teu filho. Quero pedir a tua bênção sobre a vida de Ricardo, que deixou o sítio Baixa Verde tão distante de nós, mas aqui está para ouvir a tua palavra. Guarda o teu filho de volta para casa, que ele receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, e entrego a minha vida, a vida da minha esposa Sandra, do meu filho Eric e Ana Júlia. Cuida de nós, somos carentes, dependentes de ti, sem ti nada somos. Tem misericórdia das nossas vidas, essa é a nossa oração, e que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, irmãos, repouse sobre estes que estiveram conosco até esse momento, aqueles que ainda estão conectados, Senhor, nessa transmissão, recebendo a tua palavra. Repouse sobre suas famílias, livrando-os do mal e lhes dando a paz que excede todo entendimento. E repouse também, Senhor, o teu Espírito Santo sobre o nosso país, nos livrando dessa pandemia, guardando os nossos familiares. E por isso eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Irmãos, quarta-feira, 19h30, nós temos um compromisso aqui na nossa reunião de oração, tá bom? Eu espero você, 19h30, quarta-feira. Um beijo no seu coração e que Deus nos abençoe.